Conhecimento é poder. Ampliar o conhecimento de si mesmo é empoderamento. Uau! E hoje estamos começando mais um episódio incrível, onde eu já vou começar com uma frase, uma grande reflexão. Uma frase que atribuem a Sócrates, que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não achará em lugar nenhum. Sensacional. Adorei essa frase. Essa frase realmente ela guia o processo de autoconhecimento. E a gente está aqui para falar com uma entrevistada maravilhosa que trabalha o seu autoconhecimento há muitos anos e vai contar um pouquinho da experiência dela aqui pra gente. Tenho muito orgulho de chamar aqui a Ana Elisa por aí. Oi, tudo bem? Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu sou paciente da Aline, para quem não sabe. E eu tô muito feliz e honrada, né, de ter sido convidada pelo podcast, para participar do podcast, né? Tô um pouco nervosa, porque eu não participo muito de podcast, ela sabe. Então, eu vim por vocês duas, né, que eu sou fã do trabalho de vocês. E é isso. E a gente é fã do seu trabalho, né? A Lê estava falando sobre gente, isso. e eu tô tão alegre hoje porque eu não te conhecia pessoalmente, mas eu já te sigo. Olha, Faz tempo. E sabe por que a Alessandra começou a seguir a Ana Elisa? Justamente porque a Ana Elisa ela promove as pessoas a buscarem o seu autoconhecimento, a buscarem psicoterapia, a cuidarem da sua saúde mental. A Ana Elisa posta disso toda semana, ela faz um post sobre isso. Eu acho isso incrível. A gente tá falando sobre o José Amorim, que postou um pouquinho sobre a vida dele e o como ela usa isso no dia a dia pra trazer as pessoas pra terapia, né, Ana? É verdade. Eu fui uma das primeiras, né, pacientes. Foi. E desde ali, né, eu vi uma grande mudança na minha vida. Agora eu digo que eu tenho 3 anos de terapia, né? E aí todo mundo diz, nossa, 3 anos, precisa de tudo isso? E eu não consigo mais viver sem a minha terapia. A gente tem muitas dificuldades diárias, né, na vida. E eu sei que o autoconhecimento de tudo que eu tenho aprendido, ainda vou aprender muito mais, ela sabe, da minha evolução, é graças à terapia. Muitas coisas que eu conquistei, me aceitar, ela sabe que eu não me aceitava. Enfim. Foi muito emocionante. Olha, eu vou fazer uma confissão. Assim, poucas vezes eu já contei isso, mas eu faço terapia desde meu último ano de faculdade. Então, você imagina, eu tenho 24 anos de formada em medicina. Então, de terapia, eu tenho 25 anos de terapia. Olha aí, gente. E eu mudo. A Aline hoje, né, assim, é muito adepta da psicologia positiva. Hoje eu faço uma linha de terapia de psicologia positiva, mas eu já passei por várias linhas terapêuticas, por vários psicólogos, né? Porque às vezes tem época que você encerra um ciclo, você vai começar outro e tá tudo bem. Então, isso é tão importante pra minha vida que eu não imagino. Eu não seria nem psiquiatra se não fosse meu processo terapêutico. Exatamente. A gente está falando aqui da importância de você se conhecer e o quanto tempo isso acontece, ele é muito relativo, porque você que está vendo a gente aí, você não é a mesma pessoa que você era no passado. A gente está em constante evolução, a gente aprende coisas novas, a gente não é a mesma pessoa, então a gente está em constante processo de autoconhecimento. E uma coisa importante que eu quero aqui, antes da gente começar a fazer algumas perguntinhas importantes para você, Ana, é fazer um momento científico, que agora eu trago aquelas informações que você precisa saber, que a psicologia, a psiquiatria, tem muitos estudos que mostram que a estudiosa, né, a doutora Rosa Maria Rodrigues Jimenez, em 2022, publicou um estudo pela Universidade Europeia na Espanha, dizendo o seguinte, que o estresse relacionado ao trabalho, ele é uma das principais causas de problemas de saúde no mundo e que intervenções baseadas em aprendizado de autoconhecimento incorporadas com regulação emocional, redução do estresse, aumentavam o bem-estar psicológico de profissionais de saúde, de educação, de pessoas que buscavam processos de melhorar o seu estresse, e um dos processos utilizados era o autoconhecimento. E variáveis relacionadas à consciência corporal, atenção plena, bem-estar, satisfação com a vida e estresse
foram medidos através de ferramentas de autopercepção. E as pessoas começaram a desenvolver uma melhor percepção de si. E, por fim, as reflexões desses participantes foram que existia diferenças significativas entre o grupo que participou desse processo e o grupo que não participou, reduzindo muito o estresse e o bem-estar, inclusive mais do que exercícios considerados como muito importantes para essa percepção, como yoga e outras práticas já bem conhecidas. Então, vejam só a importância de processos de autoconhecimento para a redução do estresse. Conta pra gente, Ana, como foi importante para ti o processo de autoconhecimento para administrar os seus problemas diários? Então, tô um pouco nervosa porque eu lembrei de um episódio agora que eu quero contar aqui um pouquinho para vocês. Eu sempre falo que a terapia e o autoconhecimento, o primeiro passo é você querer mudar. Você procurar. Não adianta eu chegar, pegar na sua mão, vamos, que é para ir para terapia. Sensacional. Senão não vai, não você vai tem que fluir. se permitir. Não. Isso é Você tem que se permitir. Primeiro passo é esse. Eu comecei a terapia, aí parei e sumi. Sumi da vida da Aline. É verdade. E aí, depois voltei. Acontece. E depois eu voltei com uma bomba, né? Eu passei o momento mais difícil da minha vida, né? Eu vi a pandemia, e aí eu me vi numa situação que eu choro agora porque eu não chorei na época. Então, essa dor, eu ainda curo ela agora, né? Refletindo sobre ela. E aí, na pandemia, né? Minha mãe quase falece, né? Quase morre. E a minha avó é mãe e filha, uma ao lado da outra, na UTI. E eu tinha que me ver, né? Eu e minha irmã naquele momento ali. E o que eu digo, o porquê da importância da terapia na minha vida naquele momento. Eu tenho que ser forte, eu tenho que segurar. Não adianta eu ter ansiedade agora, porque não vai resolver o meu problema. Tem que agarrar minha. O que tá no teu forças, controle agora, né? O meu controle é esse. Eu tenho que fazer isso. Então, naquele momento mais difícil da minha vida, que eu poderia perder minha mãe e minha avó, infelizmente minha avó faleceu, eu vi os dois pilares da minha vida, né? Quase indo embora. Então, o que eu fiz em relação à terapia, né? Eu me botei meio que no automático e fiz como se fosse um planner, que nem eu faço da minha vida normal. Peguei um planner. Hoje de manhã eu tenho que rezar. Depois eu tenho que fazer isso. Depois eu tenho que levar comida para minha irmã no hospital. E eu tenho que cuidar do meu pai, cuidar do meu sobrinho. E volta o ciclo. Então eu me agarrei, no momento de dor meu, eu fiz um planejamento, né? Eu tenho que assistir um episódio de série para tentar acalmar a minha mente, né? E aí foi quando eu vi que o quanto a terapia foi importante para mim nesse processo. Por mais que eu estava sozinha, né? Eu não tinha procurado a Aline. Quando eu voltei, a minha avó já tinha falecido, a minha mãe já estava se recuperando. E aí eu vi o quanto foi importante, né? A terapia na minha vida, porque eu planejei no momento de dor, de desespero, eu consegui manter a calma. E aí, é isso. A Ana, ela começou a Muito legal. terapia antes dessa fase, né, que a gente viveu, de pandemia, ela começou antes. E eu fico muito feliz em saber, porque o que a gente tá falando aqui? Ela usou recursos internos, Sim. ela usou o autoconhecimento dela, buscou dentro dela ferramentas para ela enfrentar aquele momento desafiador que ela estava vivendo. Então ela tá dizendo o quê pra gente? Que sem ela se conhecer, ela teria se desesperado e não sabia para onde ela ia. Mas como ela já tinha iniciado esse processo de autoconhecimento, afastado ou não, porque a gente também, na terapia, a gente empodera o paciente a ir atrás das suas habilidades para enfrentar os desafios, claro. Sozinhas, né? Exatamente, esse é o nosso objetivo, que eles estejam independentes nessa parte. Então, olha só que legal esse depoimento da Ana. Ela usou recursos internos, ela usou o que ela tinha dentro do controle dela naquele momento. Ela não podia controlar muita coisa, mas ela podia controlar ela mesma e em alguns passinhos para conseguir enfrentar o que ela estava enfrentando. É isso que ela está querendo dizer aqui pra gente. Isso. Uma coisa importante, Ana, eu acompanhei, assim, o início da pandemia, eu comecei a fazer telemedicina, né, alguns atendimentos online, que eu faço até hoje, exatamente quando começaram a acontecer essas coisas com as pessoas. E aí, até hoje, eu tenho muitas pessoas que eu acompanho, né, vindo dessa fase.
E nós percebemos que as pessoas elas se permitiram, infelizmente, entrar mesmo na vibe da loucura, né? De perder o controle de tudo, de não comer, de não dormir, de não fazer o que tinha que ser feito. E o que a gente percebe no teu relato é que autoconhecimento não é sobre você saber suas qualidades ou seus defeitos. Sim. Porque se você fosse se basear em você não estar pronta para viver aquilo, você realmente não teria conseguido dar o suporte. Mas sim sobre como você era capaz de reagir às adversidades. Então, essa capacidade você disse para si mesmo: eu preciso fazer e eu posso. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Em que momento, quando você estava vivendo tudo isso, que você parou para pensar se você estava alegre, se você estava triste, se você se sentia cansada, ou se você simplesmente estava cansada, mas tinha que ir cansada mesmo? Como é que era a tua percepção desses sentimentos? Então, como eu falei pra Aline, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu sempre quero chorar, porque no momento daquela dor, eu me vivi no automático. Ou era eu. Meu pai ficou fora da casinha, assim. Paralisado. Paralisado. Então, eu me via só eu e minha irmã, tendo que estar com a minha avó e a minha mãe, mais uma outra tia minha. E um dia antes da minha mãe internar, minha tia faleceu. Então, foi tudo em uma semana só. E aí, eu me agarrei com Deus, né? Sou muito religiosa. E aí, eu vou ser muito sincera, eu não pensei nas minhas emoções no momento. Eu cancelei e disse, vou viver um dia por dia. Eu não vou pensar no amanhã, se a minha avó vai estar aqui ou minha mãe vai estar aqui. Eu vou fazer o hoje. O que tu podia fazer naquele momento. O que eu podia fazer naquele momento. Porque senão, se eu ficasse pensando no amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, quando minha mãe fosse estubada, tudo isso, eu iria ter ansiedade, né? A ansiedade ia piorar. E o engraçado, eu nunca tive, não era uma pessoa de ter ansiedade. Quando passou todo esse processo de luto da minha avó, da minha mãe ter se recuperado e etc., eu tive ansiedade. Que começou a vir. Tu começou a se permitir sentir algumas coisas. Mas isso é interessante porque geralmente acontece um processo muito, muito parecido, né? Que quem está cuidando tá ali firme e forte. Quando, assim, acaba aquela necessidade da pessoa estar naquele cuidado, naquela vigilância, é quando a pessoa começa a permitir, porque no momento você colocou uma barreira, né? Então isso acontece muito. A gente sempre pergunta quem cuida do cuidador. E aí agora eu quero te perguntar isso. Quando você se viu, ao invés de estar cuidando, precisando de cuidados, como foi esse permitir ser cuidada? Essa busca pela ajuda e permitir que cuidassem de você. Eu tenho um pouco de problema de eu sou uma pessoa que gosta de servir. Eu não deixo me servirem. Eu entendeu? sabia desde o começo. Eu suspeitei disso. Eu prefiro deixar o outro feliz, eu penso mais no outro do que em mim mesma, né? E aí, na terapia, eu tenho pensado um pouco mais em mim, sendo, modo de falar, egoísta, mas não é essa frase, essa palavra que eu queria usar. E aí eu me perdi no raciocínio. Ela porque assim, ó, ela. é exatamente isso. Você começou a olhar pra você. Pediu ajuda. Aí você foi pedir ajuda, mas aí olha só. Como é interessante, né, o ato falho da terapia. Você coloca como egoísmo o fato de em algum momento você pensar em si, né? Então a gente percebe que até mesmo você, para procurar o cuidado, você se culpa por fazer essa busca, sim. né? E aí foi nisso que você parou, isso que você estava falando. E aí, depois de tudo isso, né, eu ainda estava doente, porque eu estava com Covid, e aí veio a segunda onda, né, dos respiradores e tal, e eu me vi desesperada no momento que eu estava, uns 15 dias atrás, com a minha mãe, eu querendo trazer qualquer coisa, pegar uma UTI aérea, fazer o que fosse na minha mão, mas eu não tinha o que fazer. Então, o que eu fiz foi pra rua. Era deserto, assim, parecia que eu tava vivendo um pesadelo. E ajudando as pessoas, eu fiz uma campanha, né,
pro Covid, para arrecadar dinheiro, conseguimos arrecadar R$500 mil. E aí a gente arrecadou esse dinheiro e eu tive ansiedade nesse momento, porque as pessoas ligavam Pedindo ajuda e tu queria pedindo ajudar todo ajuda mundo. e eu queria ajudar todo mundo. E aí foi isso. E aí, Aline, me conta, Aí eu o que procurei tu a acha Aline dessa... um mês depois. Eu Causa não sabia que era ansiedade. ansiedade. Aham. Eu liguei pra ela e disse assim, tá acontecendo alguma coisa. Eu sempre tô com uma palpitação no coração. Parece que me deu uma falta de ar e meu nariz secou. Tô achando estranho isso, não tô bem. E aí eu fui procurar a Aline nesse momento. No processo de terapia, a gente aprende a nomear nossos sentimentos. A dar nome aos bois, né? A gente fala. Então, a gente consegue começar a perceber... Aline, eu tô me percebendo aqui, eu tô sentindo que do nada, eu tô tendo essas palpitações, eu tô tendo essas sensações. O que que é? Por que que eu tô assim agora? Por que que eu nunca fui assim antes? Porque quando eu tava enfrentando um problema muito mais difícil, eu tava segurando a onda e agora isso tá acontecendo. Então, foi o segundo start, a segunda chamada, assim dizer, quando ela buscou ajuda novamente, né? A priori, a terapia dela foi para buscar autoconhecimento, em que a primeira... A gente pode dividir, assim, em 2 fases a terapia da Annelisa. A primeira fase foi buscando o autoconhecimento, onde ela queria... ela estava iniciando a carreira dela profissional, e ela estava naquela situação. Quem sou eu? Eu preciso me enquadrar aqui? Hoje essa área tá assim, eu tô me enquadrando assim, as pessoas falam que eu tenho que fazer isso, mas essa não sou eu, Aline. Por que eu entro em sofrimento quando eu tenho que fazer coisas que não são coisinhas com meus valores, com as coisas que eu sou? E aí essa primeira fase dela foi para ela achar quem ela era, aonde ela estava inserida, e ela fazer a marca dela, ela ser quem ela é ali no trabalho dela. Na segunda fase, ela já me procurou por a questão do tudo junto, misturado, né? A ansiedade diante da situação que a gente vivia, que aí foi generalizada, né? Vamos combinar assim, dizer assim. E o luto, que ela ainda estava em processo, no início do processo do luto dela, em relação à tia, em relação à avó, em relação a quem estava cuidando da prima. Ela estava preocupada com a prima, com a família da tia. Era muita coisa ao mesmo tempo em cima da Annelisa. E a Annelisa, ela não estava conseguindo administrar essas emoções todas naquele momento. Mas aí, Ana, olha só, a gente percebe que tudo isso tem também uma questão profissional importante, né? Então, a gente traz várias questões pessoais, mas também tem a analisa profissional, que o que eu acho fantástico assim, do teu trabalho, né? É que você traz uma leveza, a gente percebe que tem a tua marca, tem a tua identidade. Sim. A gente percebe assim que o teu trabalho, tu não tens vergonha de carregar essa bandeira da saúde mental, que geralmente é algo que as pessoas têm o estigma, né? Sim. Então elas não querem realmente tratar desse assunto, e que você, quando se viu na dificuldade, até por essa tua busca sempre de ajudar as pessoas, tu foste fazer campanhas, tu foste atrás. Agora, como é que tu conseguiste assim trazer essa questão de tu imprimir a tua marca em um local como o Instagram, como as redes sociais, onde todo mundo copia, onde todo mundo faz dancinha, onde todo mundo faz tão igual a todo mundo? Então, como eu falei, né? Tudo meu na minha vida envolve a terapia. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e eu queria ser influencer. E aí eu disse, eu não sou um biotipo para ser influencer. Eu botei isso na minha cabeça. Aline, não dá. Qual é a marca que vai contratar uma pessoa acima do peso? Qual é isso? Eu botei várias dificuldades, entendeu? No caminho. E aí é que eu fico distraída. E eu coloquei muitos empecilhos para começar. Eu demorei um pouco, né? E aí eu falei para ela, o único jeito de eu conseguir ser influencer e fazer a minha marca é ser eu. Então, tudo meu eu coloco a Annelisa. Não é um marketing por trás. Eu tenho, lógico, uma equipe, né, que me ajuda muito, mas ideias, jeito de falar, tudo sou eu, Annelisa. Porque não adianta a gente querer mostrar uma coisa que a gente não é nas redes sociais. Senão você iria ficar frustrada. Você iria desligar o celular e iria se sentir frustrada. E como eu falei pra ela, ou eu vou ser eu mesma, engraçada, vou chorar no outro dia, tô irritada ser a Annelisa, ou eu iria me sentir frustrada.
teve um momento que eu me senti perdida e dizer, será que é isso mesmo que eu quero? E aí depois eu parei, não, é porque eu tô tentando mudar alguma coisa, entendeu? Então eu comecei eu sempre coloco isso em tudo meu. Tudo que eu indico nas minhas redes sociais, tudo é o que a Anelisa gosta, o que a Anelisa consome. Gente, a melhor chave para o sucesso na vida é você ser quem você é. Porque quem você é o de mais maravilhoso que você pode proporcionar para os outros. É você respeitar quem você é. Amiga, tem uma coisa assim, tu tá falando aí, né? Eu não sou uma pessoa dentro de um estereótipo, né? Então, eu sempre acho muito importante essa questão assim de personalidade. E eu vejo que eu aprendi muito isso com meu pai. O meu pai é uma pessoa que, tipo assim, todo mundo usava um tipo de roupa. Meu pai usava pantalão na boca de sino quando não era mais moda. E ele usava coisa muito colorida quando não era moda. E ele usava blusa estampada mesmo. Tipo, parecendo que você arrancou aquilo de uma cortina ou de uma toalha de mesa, né? E ele sempre teve muita personalidade. E isso é um valor que sempre foi muito passado. E é engraçado, quando a gente gravou o nosso primeiro episódio, né? Vou fazer aqui, contar revelações para vocês. Eu coloquei num grupo de psiquiatria, e aí a gente sempre se chama de parceira de crime, né? Porque, na verdade, assim, os nossos grandes crimes são querer levar a saúde mental para todos. E aí teve pessoas, assim, que fizeram piadinha com algumas situações, tem aquela visão assim, a médica blogueirinha. E eu, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, eu tô cagando. Isso pouco me importa. Porque o que as pessoas falam, pensam. Relaxa, bebê, relaxa. Não interessa. Porque se a gente for viver baseado no que os outros querem ou pensam para a vida da gente, a gente só se lasca, meu amor. E é muito legal isso que a Alessandra falou, porque quando a gente se conhece, a gente não faz escolhas baseadas no outro. Quando a gente se conhece, nós fazemos escolhas muito mais assertivas, ligadas com quem somos, respeitando quem somos. Exatamente, foi isso que eu percebi, que eu achei muito legal na tua história. Porque quando você resolve ser você mesmo, não interessa. Ah, porque eu sou psiquiatra, eu não posso fazer um podcast. Ah, porque eu tenho que falar só de ciência. Não é sobre isso. É sobre você falar sobre quem você é, como você é. E quem quiser que goste, quem não quiser que se lasque. Eu montei o meu Instagram, né? E um dos pilares meu é influenciar as pessoas pro bem. Eu não vou usar minha rede social pro mal. Então, a terapia sempre está presente, né? Eu sempre posto sobre autoconhecimento, sobre como eu comecei, por não ser o biotipo de modelo, nananã. Me perdi de novo. Eu tenho que fazer um teste de TDAH. Vamos! A gente Me consulta, pelo amor de Deus, que eu perdi o raciocínio. Tá falando da importância Mas de me você fala ser uma você coisa. mesmo. E o que tu fazias antes de tu ser influencer? Sou advogada. Mas eu não então, exercia. eu quero saber assim. Quando eu foi a quero virada, voltar. né? Não. Vai voltar. Eu quero voltar na tua vida. Eu quero saber. Me conta o seguinte: como foi que você decidiu ser advogada? Influência familiar. Eu acho que quando eu tava na escola, eu pensei, o que eu vou ser? Médica, minha irmã é médica, né? Aham. Jamais seria médica. Se sangrar um pedacinho aqui na minha mão, eu já tô passando mal com uma fobia. Médica não vai dar. Esquece a área da saúde. Aí eu pensei em jornalismo, né? Alguma coisa de comunicação. Aí não tem nada a ver. Quando eu era pequena, fiz um teste pro teatro, né? Que eu queria ser atriz. Eu fiz um. Como é o nome daquele negócio de. Vocacional. Sabe o que Teste deu? vocacional. Arte. Ser famosa. Arte. Deu ser famosa, meu. Ser famosa. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou ser famosa? Pra mim, eu não tinha talento pra ser atriz, nem nada. E aí, eu vou fazer direito, que tava na moda, todo mundo foi. E aí, Eu vou fui ser indo. uma advogada Você é famosa. advogada. Isso mesmo, você é advogada, vou E ela dar é. aula. Ela é advogada Eu sou e famosa. Eu sou advogada e E famosa. E influencia as pessoas pro bem. Que é o Isso propósito mesmo. de vida dela. Mas aí, vamos lá. Tu pegaste, formaste. Sim. Aí, quando tu tava com teu canudo na mão. O que eu fiz? Fugi. Fui morar nos Estados Unidos e na Califórnia. Ou no Canadá e na Califórnia. Por um ano. E tu foste Fiz pra um fazer ano sabático. intercâmbio. Tu foste pra quê? Tu já tava, né, contigo? Já. Eu fiz um ano sabático porque eu queria me conhecer a Anelisa. Foi o primeiro passo de eu querer me conhecer.
Eu me permiti as coisas, ainda tinha aquilo martelando na minha cabeça sobre o meu biotipo. Eu tinha engordado muito na parte da minha OAB, quando eu tava estudando pra OAB, era só de domingo a domingo estudando, domingo a domingo estudando, e comendo. E a pressão, né? De tu E passar na aí OAB. eu disse, vou ter um ano sabático pra me conhecer, saber quem é a Annelisa, me virar, porque eu, graças a Deus, né, tenho uma família muito estruturada, meus pais me ajudam, minha mãe sempre tá ali lavando minha roupa, alguma coisa assim. E eu digo, não, vou aprender tudo do zero. Eu aprendi a morar sozinha, né? No intercâmbio. E aí, no intercâmbio, eu começava a gravar uns vídeos ou outro e tal. E aí todo mundo falando, podia abrir o Instagram. Daquela primeira fase. Na primeira fase. Na primeira. E aí, eu sempre gostei muito de... Eu sou muito curiosa, uma pessoa muito curiosa. Então, se tu me perguntar, Annelisa, onde compra tal coisa? Eu vou saber. Qualquer assunto que tu quiseres, eu vou saber debater contigo, saber te indicar lugares. E Vai aí dar a eu opinião dela. eu via muitas amigas sempre me perguntando que roupa usar, onde eu compro isso, onde é isso. Gosto muito de decoração. Eu tenho um sobrinho, né? Sobrinho filho, de 14 anos. E aí a gente sempre fez festa de aniversário. Eu pegava as coisas na minha casa e fazia o Natal. Eu arrumava as coisas e eu vi que eu era uma pessoa criativa em relação à decoração. Eu digo, então, posso ser uma nova Lena Souza Lima, quem sabe? Mas não. Aí eu fui indo, e aí todo mundo falava, poderia ser influencer. Poderia ser influencer. E aí foi assim. E quando foi que tu resolveste realmente investir? Porque assim, ó, tu estavas na rede social, mas tu estavas fazendo de uma forma, assim, meio empírica, né? E aí quando foi que tu disseste assim, eu vou estudar como é que eu faço para ser influencer profissional? O que é que eu tenho que fazer? Como é que funciona marketing digital? Como é que funciona fazer um Media Kit, uma parceria, um collab? Como é que foi que aconteceu isso na tua vida? Por curiosidade, não sei. Eu nasci com marketing na veia. Eu nunca fui uma pessoa... Eu nunca fiz curso, tá? Eu não fiz curso de marketing. Mas eu sempre converso com a Aline, né? Dou algumas dicas ou outra. E eu nasci pra isso. Eu realmente sinto no meu coração que eu nasci pra minha profissão A mesmo. Annelisa, ela segue a intuição dela. Ela tem muitas intuições, assim, ela tem muitas... ela olha alguma coisa, ela fala, olha, isso aqui pode dar muito certo. Deixa eu pensar aqui melhor. Aí ela, já sei, eu vou por aqui, por aqui, por aqui. E ela já consegue ter... Sim. Como ela falou, ela já tá no sangue dela ser famosa, né? Ter muita criatividade, isso é muito dela, dá muitas dicas pra mim. A minha mídia social melhorou muito depois, porque a Annelisa, ela dá muito feedback, ela é muito... Eu já falei pra ela que, inclusive, ela pode ajudar as outras pessoas. Pode mentorar, né? Fazer mentorar. mentoria. Eu acho que esse é o próximo passo da vida dela. Quem sabe se eu não sou a próxima aluna. Quem olha sabe? Eu ia testar com a Aline, né? Fazer uma mentoria. A gente tava falando exatamente sobre isso nas últimas sessões. Mas assim, a Annelisa, ela sempre parte do princípio dela mesma. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, gente, porque no início do nosso podcast aqui a gente falou sobre essa frase do Sócrates, tudo começa dentro de você. É de dentro para fora o autoconhecimento, não é de fora para dentro. Então, a gente tá falando de uma pessoa que tá aqui na nossa frente, que ela é influencer. E o influencer, ele tá ligado em tudo que tá acontecendo, ele tá antenado em tudo que tá acontecendo lá fora. Mas qual é o diferencial da Annelisa? Eu vou puxar uma sardinha aqui pra Annelisa. Por quê? Porque ela parte de dentro para fora. Ela respeita o que ela acredita, ela busca a autopercepção, ela sabe aonde ela quer chegar, tem as metas dela muito claras, ela sabe aonde ela não quer ir, o limite dela saudável, e isso tudo ela busca com o autoconhecimento dela, tá? E você que tá aí na dúvida, como é que busca o autoconhecimento? É só na psicoterapia? É só fazendo terapia? Também. Mas você pode buscar em cursos online, imersões, você pode buscar através de coaching, processos de coaching. Sim. Você pode buscar através de literatura. Tem muitos livros maravilhosos sobre isso. Então, você que está nesse início de processo, nessa jornada inicial, ela está num processo já há muitos anos. Você que está iniciando, que você ficou curioso em saber como eu busco esse autoconhecimento, tá nesse início de jornada, né? Primeira coisa, não se compare com quem já tá na jornada há muito tempo. Primeira coisa. Segundo, Exatamente.
Busque aonde você pode no momento, que está no seu controle no momento. Se você não pode pagar uma psicoterapia, né? Você não pode pagar uma terapia agora, vai atrás de um livro que você achou legal, vai atrás de um curso online, vai atrás de algo que no momento você pode ir. Qualquer coisa que te ajude a olhar mais pra dentro e saber quem você é, já tá valendo. E também seguir vocês, né? Vocês sempre dão muitas dicas. Ah, então, obrigada. A minha dica é, né? Se você não tem, né? Financeiro, Sim. ou não pode por alguma questão, sigam pessoas que influenciam pro bem, que possam te ajudar. Eu já assisti várias coisas no YouTube que já me ajudou muito, entendeu? Na minha vida. Era isso que eu ia dizer. Isso. Porque, por exemplo, assim, às vezes a gente até faz a gente tá se questionando sobre alguma coisa. Se um caminho é bom, se aquele caminho não é legal, né? Se você tá com uma dúvida sobre onde seguir. Então, muitas vezes eu simplesmente pego o telefone, né? E converso com o Google e pergunto, né? É tipo ministração sobre assunto tal, ou então palestra sobre assunto tal. E aparece, e eu começo a escutar aquilo, e às vezes é uma visão diferente da visão que eu tenho sobre o tema. Então, você pode usar a internet como uma ferramenta. E assim como uma ferramenta, se você tiver um martelo, com aquele martelo tu constrói uma mesa ou tu quebra a cabeça de alguém. Então, então o que você vai fazer com aquele martelo? A mesma coisa as redes sociais. Você pode perder um monte de tempo com gente que só fala besteira, que só fala bobrinha. Gente, olha, falando uma coisa muito séria. A Ana Elisa falou assim, pensei em fazer jornalismo. Ela tem muita habilidade nas redes sociais. Ela não fez, né, uma faculdade de jornalismo. Mas tem muitas pessoas que usam os meios de comunicação sem preparo nenhum e influenciam negativamente as pessoas. E as redes sociais, nós estamos aqui tentando influenciar positivamente. Nós somos comunicadoras? Não, nós não somos, nós não temos essa formação. Mas nós estamos aqui trazendo algo positivo. E nós estamos buscando, né, melhorar a cada dia. Só que muitas vezes o que nós vemos é que são pessoas que têm uma tendência a influenciar negativamente, pessoas que querem essa conexão com o negativo, abre a sua mente para entrar lixo. Se você está utilizando as redes sociais para alimentar sua mente com coisas ruins, acredite, você planta e nasce. O que você vai colher são frutos ruins. Então mude como você alimenta sua mente. E você vai alimentar coisas boas florescendo na sua vida. Com o que você resolveu alimentar sua mente, Anelisa? Me conta. Anelisa, quais são os seus hobbies? O que te faz... Porque às vezes tu faz uma pergunta que eu não entendo. Doutora, por favor, Aline. Traduza. Agora a psi dela às vezes, é WhatsApp. O que foi tão engraçado, porque a Aline às vezes pergunta umas coisas de mim, eu fico bem assim na terapia. Ela não entendi nada. Faz uma cara de passagem, pergunta de novo. Aí ela pega o papel. De novo. Querida, isso é pra não falar isso. Eu desenho. Desenha. Não entendi. É sério, às vezes eu realmente não entendo. É sério, eu não entendi nada da tua pergunta, tá? Desculpa. Não, mas vamos lá. Com o que tu alimenta a tua mente? O que tu lê? O que tu assiste? Eu não leio nada. O que te faz... Anelisa, o que te faz te conectar contigo mesma? O que te faz buscar conhecimento que tem a ver com o que você gosta? Com os teus hobbies, com os teus prazeres. Eu não sei. Sabe sim. Tu sabe a resposta, me ajuda. Mas responde aqui. Pelo amor de Deus. Mas eu achei muito engraçado, assim, muito interessante, né? Engraçado não, interessante. Que tu disseste assim, eu não leio nada. Gente, tem muita gente que não lê nada e não tem tempo de assistir nada, mas o podcast, ele tá no Spotify exatamente para isso. E a gente esqueceu de dizer para você que olha, nós legal. estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, então aproveita, curte, comenta, compartilha, deixa teu comentário, deixa o teu joinha, porque olha, teve episódio que a gente teve um número X de curtidas e um número 10x de pessoas que assistiram. Então, muitas vezes você pode estar aqui assistindo e não deixar teu like. Tá, então tem uma pergunta pra você, já que eu não sei responder a que tu me perguntou. Eu posso te ajudar. Os coração quebra, clack. O motivo de vocês abrirem um podcast... Aquela, né? Entrevistadora, sorry. Vocês fizeram um podcast pra ajudar o máximo de pessoas, né? Sim. Então, por isso a importância de você fazer uma limpa no seu Instagram e seguir pessoas que vão acrescentar na sua vida.
Isso é muito legal que vocês Perfeito. estão falando, porque assim, gente, é o seguinte: você faz as suas escolhas e você é responsável pelas consequências das suas escolhas. E se você não sabe o que escolher, também é uma escolha. Então, o que a gente tá falando aqui? O que você tá seguindo? A Lei falou sobre lixo. O que você vê? O que você se alimenta? O que alimenta a sua mente? Qual tipo de conteúdo você consome? Partindo desse pressuposto, a gente escolheu fazer esse podcast para trazer os temas importantes sobre saúde mental de uma forma humorada e leve, para quebrar alguns estigmas, né, que a gente tem na área, e poder trazer quanto mais conteúdo, mais leveza e te ajudar a entender mais sobre os temas, até para que você se perceba mais, né? Então, respondendo isso agora, esse sempre foi o nosso objetivo. Nós somos mais conectados do que a gente imaginava que a gente era em diversos temas da nossa vida. E respondendo à questão da Anelisa, Aline, o que eu faço? Eu vou dizer, a Anelisa tem 3 valores principais na vida dela. O primeiro valor da vida dela é a família. A Anelisa é muito ligada à família. Eu sabia a resposta e eu fiquei, será que é isso? Era minha família mesmo. Era. Não, mas a gente orgulhar minha percebe família. desde o início, né? Quando tu trouxeste essa questão. Desde Assim, a questão assim da pandemia, né? Então, teus valores sempre tu mencionaste. A mãe, a avó, tia, a irmã. Então, a gente Muito. percebe a família, ela é uma base importante para a vida das pessoas. E hoje nós percebemos que está sendo feito um ataque muito grande à instituição família. Então, a família hoje é como se fosse uma coisa de gente careta, de gente ultrapassada, de gente antiquada. E não é isso. Você ter uma base familiar é importantíssimo para a sua vida. Nós vemos, infelizmente, muitas pessoas. Eu recebo no consultório diariamente adolescentes e jovens sem estrutura familiar, Muito. que tem uma família só para dizer que tem, um pai e a mãe que não tem um casamento de verdade, uma família que ninguém se escuta, um local onde as pessoas só estão conectadas no Wi-Fi e as pessoas não têm conexão no Wi-Fi, as pessoas não estão olhando para o que seus filhos gostam. Relaxa, E calma, aí, calma, tudo passa. Respira. no final das contas, pai e mãe não sabem o prato preferido do filho, É verdade. não sabe quem são os amigos, não sabe a carreira que quer seguir e acha que o filho tem que fazer o que ele quer, a realização dos seus sonhos e não os sonhos dele. Pronto, hashtag falei. Isso é uma das coisas mais lindas que eu admiro na Anelisa e na família dela. Porque se tem pessoas que incentivam a Anelisa e que incentivaram ela a ser o que ela é, e por isso que ela sempre é a melhor versão dela sempre, é a família dela. A família dela sempre apoiou ela em todos os sonhos que ela tem. Sempre perguntaram o que ela queria. Sempre fizeram a vontade dela prevalecer, né, respeitando acima de tudo. Eles são uma base. Isso é uma das coisas que mais faz ela se reconectar com as coisas, quando ela tá perdida. Uma das coisas que ela mais procura pra ficar bem é se reconectar com a família dela, né? Ela sempre fala isso na terapia. E como ela gosta de pessoas, ela gosta de falar, de se comunicar, naturalmente, a segunda coisa que ela mais gosta de fazer é estar com os amigos e fazer as coisas que ela gosta de fazer. E aí me fala, o que você faz com seus amigos? Como é que é? Conta aí um pouco dessa questão dos amigos pra gente. Ai, Olha, eu já estou que vai com memória. Agora o que eu tô fazendo? Eu só faço beach tênis. Entrou no beach tênis, eu passo de segunda a Tá domingo. quase uma seita jogando. isso já, esse beach uma tênis, seita. gente. Segunda a Alessandra, olha domingo, aí. beach tênis. Bora, Alessandra. É toda hora beach tênis, beach Amiga, tênis, tem beach areia, tênis. Ei, mas pode botar uma botinha e tu não vai ficar com agonia na areia. Tem uma do lado sou da tua muito fã casa, de areia, Alessandra. não. Eu sei. O maior prazer que eu tenho é viajar. Eu amo viajar. É outra coisa que a Anelisa ama demais. Aí tá aí uma coisa que nós três amamos muito. Nós três viajar. amamos. Graco, por muito. favor, patrocina aqui uma viagem. Calma aí, eu vou ver se uma agência de viagem, que tal fazer um podcast em algum lugar. Oi, Graco. Já temos uma proposta. Está vindo por aí. Podíamos fazer um programa de podcast em algum lugar, né? Opa, Sim. a gente tem uma proposta no Hotel de Selva. Olha, Graco, isso é uma intimação a você. Ai, me leva, por favor, porque eu sou Vamos pro divertida. Hotel de Vamos. Selva. Anelisa, pessoas divertidas são sempre as melhores companhias. Mas a gente, apesar de estar amando a tua companhia, a gente precisa finalizar o programa. Não acredito, tem que ter parte 2. Eu não falei tudo Vai ter que ainda. ter parte 3. A gente quer saber o que você gostaria de dizer para as pessoas que não querem ir para terapia porque acham que terapia é coisa de gente doida. Fala ali, olhando para aquela câmera.
Eu já falei que eu tenho que fazer um teste de TDAH porque eu me bananei. Ela tá filmando ali, tem umas câmeras, tá um estúdio chiquérrimo aqui, viu, gente? Luzes e tal, e eu tô prestando atenção na luz e esqueci de prestar atenção na pergunta. Perdão. Eu quero o seu recado para aquelas pessoas que não querem ir para a terapia, porque acham que terapia é coisa de gente louca. E quero que você fale diretamente para essa câmera. Então, me chamo Anelisa, como vocês já sabem. E eu sempre falo nas minhas redes sociais o quanto é importante a terapia na minha vida. Eu não falo, você precisa da terapia, você tem que fazer isso. Minha forma de comunicar para as pessoas é falar, você tá com esse problema X. Que tal você resolver dessa forma? Sabe como eu tive essa percepção? Na minha terapia. Então, eu sempre falo nas minhas redes sociais a minha vida, né? De como eu mudei, de quais alternativas que eu consegui buscar. Então, acredite, terapia é vida. Eu indico para todo mundo, por isso que eu levanto a bandeira branca para terapia. Eu já tô há 3 anos na terapia e a cada semana a minha vida muda. É uma nova descoberta. É uma nova descoberta todos os dias, né? A gente sempre tem problemas na vida, todo mundo tem problema. E os meus problemas se tornam mais leves com a terapia. Então, façam terapia, viu? Que é vida. Ai, que linda! Ai, vou chorar. Ai, eu sou apaixonada por ela. Eu já seguia, já era fã. Agora eu sou mais ainda. Gente, assim, realmente essa é uma mensagem muito bonita. Agora, me fala uma coisa. Antes da gente, a gente precisa encerrar, mas eu não consigo parar de falar contigo. Me diz uma coisa. Como sou solteira. Foi? Tô na pista! E eu só quero um boy se for terapeutizado. É o primeiro pré-requisito dela. Fazer terapia. Arrasou. Agora me diz uma coisa. Como é que tu lidas com essa questão assim da Anelisa por aí, né? Quando tu encontra na rua as pessoas e as pessoas, eu tenho certeza que falam contigo, que te reconhecem. E como é que é pra ti lidar com essa admiração das pessoas por ti? No primeiro momento, quando me pararam a primeira vez, eu fiquei morrendo de vergonha. Até falei pra Aline. Meu Deus, Aline, como assim as pessoas fui estão me reconhecida. afam? Eu fiquei agoniada. Agora, eu sinto um amor muito grande no meu coração, de agradecimento. Porque os meus valores, né, sempre principais foram orgulhar os meus pais. E diversas vezes, os meus fãs, né, meus seguidores, eles me param e o meu pai tá do lado, ou minha mãe, e eles sentem, né, esse amor deles por mim, e eu vejo o quanto o meu trabalho está sendo reconhecido, que as pessoas estão vendo quem é realmente a Anelisa. Porque é muito difícil, né, você tá falando no celular e sentir o que é a pessoa. E eu sei que as pessoas sentem quem é a Anelisa, o que tem dentro de mim. Todas as vezes que alguém conversa comigo no direct, elas falam assim, você é linda, mas o que é mais lindo em você é o que você é. A sua essência. Ai, que então, lindo. eu vejo que eu tô indo no caminho certo, né? E aí, por incrível que pareça, viu? Eu sou meio doidinha, falo besteira. O meu público é 25 pra cima. Entendeu? 34, 54, os meus seguidores, né? Isso graças ao meu pai, tá? Que ele fez uma campanha, outro dia eu conto aqui pra vocês. Foi muito legal. E aí, os amigos do meu pai, de 65, 70, ama tua filha, divertida, alta astral. Então, o que acontece em relação a meu Instagram terapeutizado? Eu falo as minhas dificuldades, sou uma pessoa alegre, e isso ajuda muitas pessoas. Eu recebo muitas mensagens de seguidores. O meu dia foi horrível hoje, mas eu sempre espero abrir o teu Instagram no final do dia para poder eu rir. Então, eu tô indo no caminho certo. Parabéns, muito parabéns mesmo, porque a gente vê que realmente você tá cumprindo o seu propósito. Você é uma pessoa que transmite verdade. Eu acho que isso, assim, sabe, pra mim, Anelisa, é uma coisa que te define. Você transmite verdade. Então, a gente vê que aquilo não é fake, as pessoas percebem isso. E o que não tem autenticidade não se sustenta. Exatamente. Quando você quer parecer ser algo que você não é, uma hora a máscara cai.
Então E eu você sou não, mais doidinha pessoalmente, viu? Do que às vezes eu me controlo. Do que eu aparento, né? não tem máscara pra cair, porque verdade. você realmente é essa pessoa que você mostra ser. E o autoconhecimento, eu tenho certeza que foi fundamental nesse processo. Isso. Eu só quero agradecer por você estar aqui com a gente. Você sabe o quanto você é importante para mim, e o quanto para mim foi aqui gratificante ouvir tudo que você falou. Eu sei a sua história, a sua caminhada, seu trajeto de bem pertinho. E é uma honra para mim ter sido escolhida por você para fazer parte da sua vida, da sua melhor versão. E, enfim, tá sendo uma honra esse programa, tá sendo maravilhoso, muito gostoso. Tô até emocionada aqui, tô me segurando. E eu quero dizer pra vocês, eu sou a paciente favorita, viu? não faça isso, Gente, eu não tô cause discórdia. Não, cara, tô brincando. Mas eu tenho algumas perguntas pra fazer aqui pra você que tá assistindo nosso podcast, pra gente encerrar com chave de ouro. Se você sabe responder quem você é, se você sabe responder o que te conecta quando você tá se sentindo desconectado, se você sabe responder o que você gosta e o que você não gosta, se você sabe dizer o que você quer da sua vida, para aonde você quer chegar. Se você não sabe responder essas perguntas para mim nesse momento, nem para você, você tá precisando de ajuda. Busque ajuda, autoconhecimento é vida. Uau! Muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse episódio tão profundo de autoconhecimento. O que nós desejamos para você é que você faça um mergulho muito grande dentro de si. Porque quando você descobrir quem você é, isso será libertador. Obrigada, Annelise. Obrigada a todos Obrigada, vocês. meu Muito amor. obrigada. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada.